Boa noite, meus seguidores do YouTube, a paz do Senhor. Nessa noite quero trazer a vocês uma palavra profética que está escrito em 1 João, no seu capítulo de número 5, e no versículo de número 1. A fé em Jesus e os seus consequências. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Veja bem, meus irmãos, que todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Deus nasceu na vida daquele que acredita em Jesus. A segunda parte do versículo diz assim: e Deus e todo aquele que ama e quem gerou também é quem dele é nascido. Então foi Jesus Cristo é quem nos gerou, foi Jesus Cristo é quem nos fez, foi Jesus Cristo é quem nos salvou, foi Jesus Cristo que nos deu a nós a esta grande oportunidade de vida, esta grande oportunidade de vitória. Então nós não somos oportunistas da fé, mas somos privilegiados porque somos nascidos de Deus. A palavra de Deus nos diz, no seu versículo de número 2, e nisto também conhecemos o que amamos, como filho de Deus, porquanto também amamos a Deus. Então, nós que conhecemos a Deus, nós que somos nascidos de Deus, somos conhecidos pelo amor de Deus que nasceu em nós. Evangelho de São João, no seu capítulo de número 3, e no seu versículo de número 16, que nos diz assim, que Jesus Cristo, mostrando o amor a ele, a Nicodemos, acerca do nascimento. A palavra de Deus diz no Evangelho de São João, no capítulo 3, e no seu versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra de Deus nos mostra que nós somos nascidos por este infinito amor, pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos nascidos de Deus. Temos a vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a vida diante do nosso Deus. Muitas das vezes as pessoas tentam manipular a sua fé, tentam manipular a sua vida, a sua caminhada, mas vós que conhece ou que ouve a palavra de Deus é nascido de Deus. Versículo de número 3, a primeira parte do versículo, 1 João, no seu capítulo 5 e versículo de número 3, nos diz assim: porque está nascido de Deus, porquanto guardo o mandamento dos seus mandamentos e são posicionados. Então nós teremos guardados os mandamentos de Deus, nós teremos uma vida diferente, uma vida multa diante do Senhor, mudada, uma vida transformada. A primeira parte do versículo 3 que nos diz assim: porque este é a caridade de Deus, porquanto é guardado os mandamentos. Então Deus deu a nós a esse grande oportunidade, esse grande privilégio, trazendo a nós a caridade dele diante de nós, trazendo a nós o seu privilégio, a sua graça, a sua infinita misericórdia. Na parte B do versículo nos diz assim: e guardamos os seus mandamentos. Então quem conhece a Deus, guarda o mandamento do Senhor. É fácil nós descobrir quem é de Deus e quem não é. Quando você vê uma pessoa, ou um ser, que ele não guarda os mandamentos do Senhor, que ele não obedece à palavra de Deus, que ele não acredita na palavra de Deus, esse não é nascido de Deus. Mas aquele que guarda a palavra do Senhor, aquele que busca a presença do Senhor, este é nascido de Deus. Porque o nascido de Deus, ele tem uma diferença, nós somos diferentes. Malaquias fala acerca da diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vê que quando Malaquias ele fala lá no Antigo Testamento, profetizando a lei sobre acerca daquele que serve a Deus e do que não serve, ele diz: mas para vós que teme o meu nome,
nascerá o sol da justiça e a salvação. Então, há uma diferença em quem teme o nome do Senhor. Quando nós começamos a olhar para a Bíblia, quando nós começamos a olhar quem é nascido de Deus, nós vemos aí uma grande diferença, nós vemos aí um grande resultado. No versículo 3, na parte E do versículo, diz assim: e os seus mandamentos são caridade. Os seus mandamentos são pesados, não são pesados. Então quer dizer que os mandamentos do Senhor, com tudo que Ele nos dá sobre a nossa vida, Ele não veio trazer a nós um fardo, Ele não veio trazer a nós um peso, Ele não veio trazer a nós um jugo que nós não possa carregar. Evangelho de São Mateus, no seu capítulo de número 11 e no seu versículo de número 28, o Senhor nos diz a palavra de Deus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimido, que eu o aliviarei. Então o Senhor, Ele não trouxe um fardo pesado para nós, a qual nós não podemos carregar. O Senhor, Ele trouxe para nós um fardo leve. A palavra de Deus nos diz na parte do versículo: os seus mandamentos não são pesados. Há uma diferença. Quando nós guardamos o mandamento, quando nós somos nascidos de Cristo, a palavra de Deus diz no primeiro versículo, 1 João, no seu capítulo 5, e a parte B do versículo diz assim: é nascido de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus gerou também, porque dele é nascido. Então gera quem é nascido de Deus, há uma geração, gera e prospera porque é nascido do Senhor. Então isso é importante nós reconhecer ou conhecer quem tem fé e quem não tem fé. Há uma diferença entre o crer e entre aquele que não crê. Há uma diferença entre o que é nascido de Deus e entre o que não é nascido do Senhor. No versículo de número 4, nós vemos um ensinamento quando a palavra de Deus nos diz, em 1 João, no seu capítulo de número 5 e verso 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quando nós seremos nascidos de Deus, nós temos a graça de vencer o mundo. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, enviando o seu Filho para que nós vencemos o mundo. A palavra de Deus diz que os discípulos, quando estavam diante do Senhor Jesus, eles passavam por diversidade, passavam por prova como nós estamos passando também. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus sempre o animava, porque eles estavam nascidos, eles eram nascidos de Deus. E a parte primeira do versículo diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, quando nós seremos nascidos do Senhor, nós vencemos o mundo. Vem aí a adversidade, vem aí as provas, mas nós temos largueza, temos ânimo para vencer o mundo. A palavra de Deus diz que vós sois forte e já venceste o maligno. Então, quando nós seremos nascidos de Deus, nós temos a força de vencer o mundo. A palavra de Deus diz que o mundo não o conheceu, a palavra, ou o mundo não o recebeu, Jesus. Mas a palavra de Deus diz que todos quanto o recebeu, foi feito filho de Deus. E nessa noite, você, meu amigo, minha amiga, você é filho de Deus, é filha de Deus, e o Senhor está do teu lado para lhe socorrer no momento da angústia, no momento difícil da sua vida. O Senhor está contigo. Evangelho de São João, no seu capítulo de número 14 e no seu versículo de número 1, nos diz a palavra de Deus: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então quem é nascido de Deus, naquele dia, a morada na casa do Senhor, está escrito no Evangelho de São João. Nós vemos que quando nós olhamos para Jesus, a fé em Jesus traz consequências. Quais são as consequências que a fé de Jesus traz na nossa vida? Eu quero explicar 3 consequências que a fé de Jesus traz na nossa vida. Primeira consequência
que a fé de Jesus traz na nossa vida, que nós somos nascidos dele. E quem é nascido de Deus vence o mundo. Primeira consequência é ser nascido de Deus. Segunda consequência, quem é nascido de Deus é guardar os seus mandamentos. E terceira consequência, quem é nascido de Deus vence o mundo. Para vencer o mundo, para vencer as adversidades, temos que ser nascido de Deus. Temos que estar na presença de Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, diz o salmista Davi, e por isso estamos alegres. É motivo de nós se alegrarmos, saber que nós somos nascidos de Deus. Eu expliquei aqui 3 pontos positivos para quem é nascido de Deus. O que é nascido de Deus, ele consegue vencer o mundo. O que é nascido de Deus, ele consegue guardar os mandamentos. O que é nascido de Deus, ele não acha os mandamentos do Senhor pesado. Veja no versículo de número 5, capítulo de número 5 de 1 João, no seu versículo 5, diz assim: porque quem vence o mundo, naquele a quem crê em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, vencendo o mundo, nós conseguimos acreditar em Jesus, Filho de Deus, porque aquele que vence o mundo é forte. O Senhor Jesus diz: e vós sois fortes e já venceste o maligno. Quer dizer que já venceste o mundo através da presença de Deus, através da presença do Senhor. Então é importante nos nossos dias, no nosso momento de vida ou na nossa concepção de fé, que nós venha ser nascido de Deus, que nós venha ser nascido do Senhor, porque o Senhor, ele é bom, ele é misericordioso, ele é bondoso e rico em misericórdia. Nós vemos na segunda parte do versículo 4, que nos diz assim: vence o mundo. E a vitória de quem vence o mundo é a nossa fé. Isso que é importante. Eu quero ter vitória para vencer o mundo. Como que eu vou conseguir ter vitória para vencer o mundo? Através da fé. O homem, ele não consegue vencer o mundo pelo seu poder, ou pela sua força, ou pelo seu conhecimento. Por mais que ele seja sábio, por mais que ele seja intelectuais com sabedoria ou com conhecimento, ele não consegue vencer o mundo. Mas quando nós vencemos o mundo, através da fé. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, nós alcançamos grande resultado e conseguimos vencer o mundo através da fé. Nessa noite, o Senhor vai te dar vitória para que você atravesse as muralhas da sua vida e vença o mundo na fé de nosso Senhor. Primeiro, ele traz a nós a graça de vencer o mundo. Na segunda parte do versículo, ele traz para nós vitória. Após a vitória, ele traz para nós a graça de vencer, porque quando nós alcançamos a vitória, o nosso alvo é chegar no final da corrida. O apóstolo Paulo, ele cita em uma das suas palavras, quase nas últimas corridas da sua fé, nos últimos tempos da sua fé, a palavra de Deus nos diz que ele diz: eu combati o bom combate, competi a carreira e guardei a fé. Então ele estava vencendo tudo através da fé. A palavra de Deus diz que ele passou por grandes perseguições, por grandes provas, por grandes momentos difíceis, mas a palavra de Deus diz que ele venceu através da fé. E quem tem fé vence o mundo através da nossa fé. Versículo de número 5, que nos diz aqui, a parte primeira do versículo, é quem vence o mundo, não é aquele que crê. Quem vence o mundo não é aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Então, para vencer o mundo, não é só aquele que crê. Não adianta nós acreditar na presença de Deus para nós vencer o mundo. Então, a crença em Jesus Cristo, ela traz para nós um exemplo de fé, e nasce em nós a fé. Nós só conseguimos vencer o mundo através da fé, não é através de acreditar em Jesus. Tem muitas pessoas que ele
passa por adversidade, ele atravessa adversidade, muitas das vezes ele não chega à carreira do bom combate pela fé, por causa ele só acredita, ele não tem fé. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, e através de nós acreditarmos no Senhor Jesus, através de acreditarmos na presença de Deus, nasce em nós a fé, nasce em nós a graça, nasce em nós o ânimo, nasce em nós a presença do Espírito Santo. E isso é importante para a nossa carreira de fé, porque a palavra de Deus diz que os grandes homens da Bíblia venceram através da fé. Lá em Hebreus, quando nós começamos a meditar a respeito da fé, nos diz a palavra de Deus que a fé é o firme fundamento que prova das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê, porque através da fé os antigos venceram. Então, da mesma maneira, ou do mesmo modo que os antigos venceram através da fé, se nós acreditarmos na palavra de Deus, nós vamos vencer o mundo através da fé. No seu versículo de número 6, 1 João, no seu capítulo 5 e versículo de número 6, nos diz assim: a este é aquele que veio agora, o sangue, por isto Jesus Cristo não é só por água, mas por sangue. Então nós vemos que ele não veio somente por água, mas também é por sangue. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele nos veio trazendo a nós a sua graça. A parte primeira do versículo diz assim: e a este é aquele que veio por água e sangue, por isso é Jesus Cristo, e não só por água, mas por o sangue, porque o Espírito é quem fortifica ao Espírito da verdade. Então é isso que traz a nós a graça, para que nós seremos fortificados pelo Espírito da verdade. Então, através da graça, através da nossa fé, da força do Espírito Santo na nossa vida, ou da força do Espírito de Deus na nossa vida, nós teremos vida e vida abundantemente. Então, o Senhor, ele veio nos dar uma paz para nós, de ânimo, uma graça para nós, para que nós possamos glorificar e sermos atentos à palavra de Deus. Então, a fé em Jesus Cristo causa em nós consequências. E quais são essas consequências? A consequência de vencer o mundo, a consequência de conseguir a vitória, a consequência de chegar ao final da nossa carreira de fé, a consequência de acreditar o impossível pode acontecer na nossa vida ainda nessa noite. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vemos no versículo de número 7 do texto que prego aqui nessa noite, uma palavra interessante que nos diz assim: porque por 3 são os que são justificados no céu. São justificados por 3. Primeiro, no céu é o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Os 3 são um. Então são justificados por 3 testemunhas no céu. Primeiro é o Pai, depois a palavra e depois o Espírito. Estes 3 são um. Então, quando nós acreditamos no Pai, nós acreditamos na palavra. Quando nós acreditamos na palavra, também nós acreditamos no Espírito Santo. Então é Pai, palavra e Espírito Santo. Se nós falarmos que acreditamos no Pai, mas não acreditamos no Espírito Santo, nós não vamos ser justificados. A palavra de Deus diz que no céu são os 3 que testificam: Pai, palavra e Espírito. Pai, palavra e Espírito. Esses 3 é um: Pai, Filho e Espírito Santo. Então simboliza a palavra, ela traz uma simbologia mostrando a nós a Jesus Cristo. A palavra representa Jesus Cristo. Porque lá no Evangelho de São João, no seu capítulo de número 1, a palavra de Deus diz que ele é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A palavra de Deus diz que ele
veio do princípio, que significa a palavra. Aqui nós vemos que são os três que testificam no céu: Pai, Palavra e Espírito Santo. Então, sem essas três testemunhas, não vai conseguirmos chegar no céu. Mas a palavra de Deus diz que quando nós acreditamos no Pai, nós acreditamos também na palavra, que a palavra significa Jesus. E o Espírito Santo significa um só: Pai, Palavra. E nós vemos que essa palavra que se diz aqui, o Pai, significa Deus, a palavra Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então os três testificam, os três são um, e a palavra de Deus diz que aquele que crê no Pai, crê em Jesus, e aquele que crê em Jesus, crê no Espírito Santo também. Então nós temos que acreditarmos na infinita graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a fé, ela venha trazer consequência. Quais são as consequências da fé? Que traz a nós uma consequência boa, que traz a nós uma consequência com grandes misericórdia, com grande graça diante dele. No seu versículo de número 8, nos ensina a palavra de Deus, 1 João, capítulo número 5 e versículo 8, os três são o que testifica na terra, veja bem, e os três são o que testifica nas águas, no sangue. A estes três concorda um só. Então não tem separação. A Trindade não tem separação. Ela é una. Então tem umas igrejas por aí que se chama a igreja unicista. E muitas das vezes eles pregam a respeito de um só Deus. Ele diz que não existe o batismo no Espírito Santo. Eles falam muito sobre o batismo. Ele diz que o batismo tem que ser o batismo em nome de Jesus para a remissão dos pecados. E o batismo com o Espírito Santo foi no tempo de João Batista. Então nós vemos que a palavra de Deus, nós temos que examinar as Escrituras. Evangelho de São João, no seu capítulo 5 e versículo de número 39. Minha gente, nós temos que termos cuidado com palavras que nós não entendemos. Nós temos que buscar discernimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar revelação da palavra dele. Então nós vemos aqui uma coisa que muitas das vezes as pessoas se complicam, pensam: como que eu vou fazer? Será que eu estou fazendo correto? Será quem são que testifica no céu? Versículo de número 8 nos diz assim: os três são o que testifica na terra, o Espírito. A palavra de Deus diz que os três são o que testifica na terra, e o Espírito, a água, o sangue. A estes três é concordado um só. Então nós vemos que Pai, Filho e Espírito Santo é concordado a um só. Então o nosso Deus, ele é uno. Diante dele, a palavra de Deus diz que opera a Santa Trindade de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que se torna um só. Então nós vemos que esses três são o que testifica a nossa fé, são o que testifica na terra, o Espírito Santo, e nas águas, no sangue. A este também são concordados em um. Versículo de número 9, para sermos bem categóricos, a palavra de Deus nos diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este. Porque o testemunho de Deus é este: o seu Filho vos testificou. Então o testemunho de Deus, ele é muito mais maior do que o testemunho do homem. Então nós temos que acreditar no que testifica de Deus. Então são os três que testificam de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos que termos muito cuidado, minha gente, com a pregação da palavra de Deus, para que nós não venha a ter uma fé frustrada, a ter uma fé avassaladora. Nós temos que ter uma fé fortificada na presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser demasiadamente santos e nem demasiadamente sábio, porque a palavra de Deus diz que o homem, ele é limitado,
Mas Deus não há limite, Deus opera em qualquer circunstância da nossa vida. Ele é o médico por excelência, Ele é o Senhor por excelência. A palavra de Deus diz que para Deus não existe causa insolúvel, não existe causa difícil. Nessa noite o Senhor está entrando na tua causa com grande providência. Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te esclarecer, porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Então, minha gente, vamos buscar a face do Senhor como ela é. Versículo de número 9. A primeira parte do versículo de número 9, 1 João, no seu capítulo de número 5, e versículo 9 diz assim: e se recebemos o testemunho dos homens, testificamos de Deus, é maior, porque o testemunho de Deus é este a quem o seu Filho testifica. Então o testemunho de Deus é muito mais maior do que o dos homens. E muitas das vezes as pessoas deixam de acreditar no testemunho de Deus para acreditar no testemunho do homem. Muitas das vezes as pessoas têm uma fé frustrada por causa da pregação da palavra de Deus, por ouvir e às vezes não entender. A palavra de Deus diz que Deus ocultou as coisas do sábio e do entendido e revelou aos pequeninos. Mas não é que Deus, Ele não quer que nós saiba a tua graça, não. O projeto de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida é tudo. A palavra de Deus diz que sem mim nada podereis fazer. Então, a presença de Deus na nossa vida traz para nós conhecimento, traz para nós graça, traz para nós ânimo, traz para nós a sua grande presença e a sua grande misericórdia. Nós vemos no versículo de número 10, quem crê no Filho de Deus, a si mesmo tem testemunho. Veja aí, irmãos. Eu quero ter testemunho. Eu quero manter o meu testemunho. O que eu tenho que fazer? Acreditar no Filho de Deus. Porque quando nós passamos a acreditar no Filho de Deus, nós temos testemunho. A palavra de Deus diz que são os três que testificam na terra: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando eu tenho a presença de Deus nas nossas vidas, ou quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu tenho testemunho. Quando você vê alguém na face da terra que não tem testemunho, é porque não acredita em Deus, é porque não está ligado na videira. Quando nós começamos a olhar no Evangelho de São João, nós vemos lá uma parte onde que se fala da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, diz o Senhor Jesus. E toda vara que está em mim dá fruto, mas a vara que não está em mim, essa não dá fruto. Então a palavra de Deus diz que vós já sou limpo pela palavra que vos tenho ouvido. Então nós temos que acreditar no Evangelho ou na palavra de Deus como ela é, para que a fé em Jesus ela vem trazer consequência. Nós vemos no título do texto que prego aqui nessa noite, São João, 1 João, no seu capítulo de número 5, e versículo de número 1, o título da leitura diz assim: a fé em Jesus e os seus efeitos, ou as suas consequências. Então, a fé ela traz para nós efeitos e consequências. Então, nós temos que estar ligados no Senhor, nós temos que estar ligados na presença de Deus, nós temos que estar ligados na presença do Senhor. Versículo de número 10 nos diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho, e a quem Deus não crê é mentiroso. Diz assim: eu não creio, então está mentindo. Quer ter testemunho? Crê em Deus. Eu não creio no Filho de Deus, então não tem testemunho, eu só creio em Deus. A palavra de Deus diz assim que nós temos que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, minha gente. Nós temos que crer na presença de Deus, é um. É 3 em 1. A palavra de Deus diz que eles são uno. É Pai, Filho e Espírito Santo, significa um só Senhor. Mas são os 3 que testificam na terra. Como o homem é trino, o homem ele se divide corpo, alma e espírito, também o nosso Deus, ele se apresenta a sua Santa Trindade
diante de Deus, mas simbolizando um só. Nós vemos que quando se fala da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não fala só de uma simbologia, fala de uma só pessoa. É os três que testificam, mas são um. Então nós temos que termos cuidado, para que nós não venha ser levado a qualquer vento de doutrina, para que nós não venha a ser enganado, ou ouvir a palavra e não entender. A palavra de Deus diz que nós temos que entender e prosseguir a entender em seguir o Senhor. Então nós temos que estar atento à palavra de Deus. Versículo de número 10, a parte B, nos diz assim: a palavra de Deus diz assim: mesmo tenho testemunho a quem é de Deus, crê. A quem não crê em Deus é mentiroso, faz porquanto não creu no testemunho de Deus, e nem do seu Filho, os que deu. Então não acreditou no testemunho do Senhor, então se fez mentiroso na presença de Deus. Então como que nós vamos conseguir a vencer? Para que nós não venha fazer-se mentiroso na presença do Senhor. Versículo de número 10, a parte B do versículo diz assim: e nos deu a vida eterna, que esta vida em seu Filho. Então foi Ele quem nos deu a vida eterna. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna todo aquele que nele crê. 1 João, no seu capítulo de número 12, diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não adianta, se nós tiver Jesus Cristo na nossa vida, nós temos a vida. Evangelho de São João, no seu capítulo de número 11, versículo de número 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja bem que para nós termos a vida, nós temos que acreditar e termos o Senhor Jesus, nós temos a vida. Quando nós não temos o Senhor Jesus nas nossas vidas, nós estamos mortos. A palavra de Deus diz que vós sois mortificados por não ter a vida. Versículo de número 13, para terminar a pregação dessa noite, nos diz assim: a estas coisas vos escrevo para que saibeis que tenha a vida eterna, para quem crê no nome do Filho de Deus. Então, tudo isso está escrito para que nós possamos entender que a vida eterna está em Jesus Cristo, a presença eterna e a salvação está em Deus, está em Jesus Cristo. Só Jesus é quem pode nos dar a salvação. É só Jesus é quem pode nos conduzir ao céu. É só Jesus quem pode nos dar a vitória. Que Deus o abençoe todos em Cristo Jesus e que Deus possa falar em vossos corações. Desde já eu peço a vocês aí, entre no meu canal aí no YouTube e inscreva no meu canal, deixa aí o seu gostei, o seu joia, assim você está me ajudando a fazer a obra missionária. Sou um dos pequenos evangelistas que estou aí nas redes sociais, dependo aí do apoio de todos os meus seguidores. Deixo aí essa palavra profética, deixa aí o seu gostei aí no meu canal, escreva aí Missão em Ação EV Aparecido Souza e deixa aí o seu joinha, continua me seguindo aí no YouTube, Deus o recompense. Desde já, Deus abençoe todos no nome de Jesus. Amém?